Boa noite a todos, que Jesus nos abençoe, nos dê sua paz. Essa é uma temática muito recorrente, né? Quem já não encontrou um ingrato por aí pelo meio da jornada, né? E então é bem interessante porque esse item é uma mensagem de um guia protetor, certo? Dada em Sens e está inserida no capítulo 13, que não sai da vossa mão direita, o item 19 das instruções dos Espíritos. E é muito interessante porque vamos para as nossas meditações, a gente pensar muitas vezes, né? Que a gente muitas vezes deixa de fazer o bem por causa da ingratidão de terceiros, de outros, de quem for, né? E todos nós, eu acredito que todos nós já provamos esse que não é bom de se engolir, né? Ingratidão é um fel muito grande, né? A gente sente como se a justiça divina tivesse abandonado a gente para sempre. É um sentimento muito ruim, a ingratidão, né? Quem provou já sabe. E então, nesse item, Allan Kardec faz uma pergunta a esse guia protetor, né? E então ele vai fazer, numa das suas reuniões da Sociedade Espírita de Paris, em 1862, ele vai fazer essa pergunta, né? Quando ele estava ainda, lembrando que o Evangelho segundo o Espiritismo só vai aparecer em 1864, né? E ele estava trabalhando justamente no Evangelho segundo o Espiritismo. E ele vai fazer essa pergunta numa das reuniões da Sociedade Espírita de Paris. Ele vai fazer essa pergunta. Que se deve pensar dos que, recebendo a gratidão em paga de benefícios que fizeram, deixam de praticar o bem para não topar com ingratos? Então, a grande questão é essa. Ele pergunta, o que é que a gente quer? Topar com o ingrato. Deixar de fazer o bem, porque eu só recebo em troca a ingratidão das pessoas. Fulano, eu fiz tanto por fulano, fulano, olha o que fulano fez comigo. E então, os espíritos vão dizer o seguinte, nesses há mais egoísmo do que caridade. Visto que fazer o bem para receber demonstrações e reconhecimentos é não fazer com desinteresse. E o bem feito desinteressadamente é o único agradável a Deus. E então, o Espírito Protetor, ele vai dizer muitas vezes. Quantas vezes? Então, a gente tem sempre essa questão do reconhecimento. A gente reconhecer que eu fiz para fulano. E então, nesse capítulo, é bem interessante, quando Jesus vai dizer que não dá com a nossa mão direita para que a esquerda não saiba. Então, nós darmos também. E nós, muitas vezes, nesse capítulo, nós vamos ver, no decorrer desse capítulo, os espíritos falando do jeito de nós darmos às pessoas. Fazer o bem às pessoas. Fazer o bem sem olhar a quem. O bem sem ostentação. Não querendo reconhecimento, mas nós ainda somos muito imperfeitos, pessoal. A gente ainda está muito nessa questão de a gente querer o reconhecimento das pessoas. Nós queremos que as pessoas digam como nós somos bons. Ó, como eu ajudei fulano. Ó, fulano é bom demais, faz a caridade, faz muita caridade. Nós queremos o reconhecimento. E muitas vezes nós perdemos isso. E os espíritos vão dizer que o único bem agradável a Deus é aquele com desinteresse. Quando eu não tenho interesse nenhum, é receber a paga de volta. Não tenho interesse que as pessoas falam que eu faço isso, faço aquilo outro. E ele vai colocar, né, muito interessante, que nesse capítulo tem uma página, né, muito interessante, que aconselho aos senhores lerem quando chegarem em casa, os infortúnios ocultos, onde Kardec vai alicerçar nesse ponto a verdadeira caridade, como se deve doar, né? E então a gente vai ver que uma senhora de sociedade
ela começa a costurar coisas para as crianças que vem o frio. Porque na Europa, o frio é muito rigoroso. O nosso frio aqui não chega a 22 graus, né? Isso me lembra minha filha quando se mudou para Minas Gerais. Ela foi, casou, o marido arrastou ela para Minas Gerais, né? E ela disse que no primeiro ano lá era 17 graus. 17, 16 graus fazendo, ela toda cheia de roupa, casaco e tudo, e o povo andando de camisa regata lá, e achando estranho. E então, o inverno na França era muito rigoroso, principalmente na Europa. E havia esse costume de senhoras se prepararem, quando vinha o inverno, para fazer roupinhas para as crianças mais necessitadas. Inclusive na Espanha, né? Na Espanha, tem esse contexto, antigamente no século XVII, no século XVIII, tinha várias senhoras que se reuniam para fazer a beneficência, né? Se reuniu para fazer esse pão. E então o marido cuidava da casa, da manutenção da casa, e elas se dedicavam à caridade, né? Segundo a religião, né, que professava, que era católica. E então, Allan Kardec vai ressaltar isso, que havia uma senhora que tinha condições financeiras e passava os dias de verões assistindo para chegar lá, para quando chegasse distribuir as coisas, distribuir para as crianças que passavam necessidade, né? E ele vai realçar, muito interessante, vai contar a história, e a grande questão que ela ensinava a filha a como fazer a verdadeira caridade, como fazer aquilo desinteressadamente. E ela dizia o seguinte, e a filha dizia, me dê mamãe, eu quero doar também, mas minha filha, se eu der para você, dar para uma pessoa, não é justo. Hein? Se eu dar, repassar para você o brinquedo ou a coisa para você dar à criança, não é justo. Eu que fiz a caridade, você que vai levar o crédito, não. Tu me ajudas a confeccionar as roupinhas para as crianças. E Allan Kardec vai colocar que é assim que uma verdadeira mãe ensina a criança na caridade. E no final, ele vai alicerçar uma questão muito interessante. No final ele diz, em alguma situação, uma de suas protegidas teve que ir à casa dela. E ela, ao se encontrar, quis agradecer. E a mulher dele bota a mão na coisa e disse, não digas nada a ninguém. Assim falava Jesus. Então a gente vê que Allan Kardec vai colocar esse modelo dessa senhora que faz o bem desinteressadamente, sem querer nenhuma paga. Nós ainda temos muito desse egoísmo. Nós queremos que a pessoa nos agradeça. Muitas vezes nós queremos que a pessoa fique ligada a nós pelo agradecimento. E muitas vezes há um rompimento muito grande. Porque a pessoa se sente forçada a concordar com as pessoas. E muitas vezes é muito comum a gente dizer assim, eu fiz tanto por fulano, e fulano foi contra mim. E então nós muitas vezes temos esse egoísmo, queremos que a pessoa fique vinculada a nós sem termos esse desinteresse. E os espíritos, esse espírito ele vai dizer, né? Há também orgulho, por quantos que assim procedem, se comprazem na humildade com que o beneficiário lhes vem depor aos pés o testemunho de reconhecimento. E então o espírito protetor ele vai dizer que muitas vezes nós queremos que as pessoas digam o que nós fizemos. Nós fizemos a caridade, foi nós que ajudamos. Eu fiz isso por fulano, eu fiz aquilo. E a gente quer que as pessoas digam que fulano me ajudou demais. E nós precisamos disso. E então o orgulho, que conforme Allan Kardec diz, é a raiz de todos os males,
Muito de nós necessitamos disso. Desse orgulho, de medida. Ah, fulano foi que fez para mim. Fulano é como se fosse, ah, Maria, é um pai para mim, porque ele fez isso e aquilo outro. E então nós, muitas vezes, necessitamos que o beneficiado fique preso a nós. E ele vai dizer, muito interessante, quando ele vai dizer assim: deveis sempre ajudar os fracos, embora sabendo de antemão que os a quem fizerdes o bem não vos agradecerão. Ficais certos de que se aquele a quem prestais o serviço esquece, Deus o levará mais em conta do que se com a sua gratidão o beneficiado lhe houvesse pago. Então aí é que está, muitas vezes, a gente não aceita isso. A gente não aceita quando a pessoa esquece o benefício que nós fizemos. E é muito dolorido para a gente. A ingratidão é uma situação muito dolorida, porque mexe com a gente, mexe com o nosso orgulho, nosso egoísmo, mexe conosco. Nós sentimos como se o peito estivesse queimando. Nós sentimos com uma decepção muito grande e achamos que a divindade fez errado. Porque eu estou aqui trabalhando, eu estou ajudando lá no centro, estou conseguindo ver no centro, estou conseguindo as coisas para o centro, mas eu só levo ingratidão. É um sentimento muito difícil. Todos nós passamos. E o mais difícil ainda é nós sairmos desse sentimento. Sairmos desse coisa que nos faz entristecer com a pessoa. E nós muitas vezes dizemos, não vou mais fazer o bem. Vou não. Vou não. Olha a paga que eu mereço, que eu recebo. Não vou. E a gente deve lembrar que os Espíritos falam sobre Jesus. Quem foi mais, quem sofreu mais ingratidão do que Jesus? Se a gente for prestar bem atenção, quem sofreu mais que Jesus? Jesus, a multidão de beneficiados que ele auxiliou, curou. E vale ressaltar o texto evangélico da cura de 10 leprosos que só um voltou para agradecer. Ele diz, eram 10 e só um voltou. Jesus foi traído, vendido, crucificado, negado pelo colégio apostólico. E a gente fica pensando na nossa ingratidão com Jesus. E então, o mestre divino, ele vem uma passagem que ele vai dizer o seguinte, quando ele diz, eu sou a videira. Se ao madeiro verde faz isso, o que não farão aos secos? Então, olha só a analogia que Jesus coloca. A videira é aquela que alimenta as uvas. O madeiro verde é aquele cheio de vício, de linfa, de coisa para nutrir a árvore. E o madeiro seco é aquele que não tem nada de nutrição. Jesus se coloca como a vivência, a colocação de Jesus sobre o madeiro verde é aquele que dá restauramento, dá vida à árvore. E nós somos o quê? O madeiro seco. O que tem de dar para nós outros? E então nós vamos comparar toda essa situação quando os Espíritos vão dizer que é melhor que não tivesses recebido a paga. Se Deus permite, por vezes, que sejais pagos com a ingratidão, é para experimentar vossa perseverança em fazer o bem. E sabeis, porventura, se o benefício momentaneamente esquecido não produzirá mais tarde um país fruto? Então, a grande questão é essa. A perseverança
Perseverar não é continuar profundamente insistindo, mas continuar. Estávamos fazendo segunda-feira um estudo sobre o livro Jesus e a Atualidade, de Joana de Ângeles. E Joana de Ângeles vai dizer que esse perseverar é continuar a obra de autoaperfeiçoamento. Continuar a obra de nos transformar intimamente, de autoconhecimento, de autorreforma nos padrões evangélicos que ele faz. E Joana de Ângeles vai fazer esse comentário no capítulo 16 do livro Jesus e Atualidade. Ele vai fazer os comentários. Então, esse perseverar no bem, esse perseverar é a autoanálise, é a autoinformação. É nós entrarmos para dentro, porque Jesus vai dizer com muita propriedade, ele vai dizer: se perguntarem que o reino de Deus está ali, está lá, não acrediteis. O reino de Deus está dentro de nós, de vós. E ele está dentro de nós mesmos. É uma semente plantada há 2000 anos que ainda não regou, não floresceu dentro de nós. E os Espíritos vão dizer: tende a certeza que, ao contrário, é uma semente que com o tempo germinará. Infelizmente, nunca vedes senão presente. Trabalhais para vós e não pelos outros. Então, nós temos essa colocação. Nós queremos agora. Nós queremos agora. Nós trabalhamos para nós e não para os outros, como os Espíritos dizem. Então, nós queremos que essa flor floresça, nós queremos colher o benefício agora. E não é assim que funciona. A divindade, ela sabe de tudo. E eu só me lembro de Chico, que o Chico dizia muitas vezes, o Arnaldo Rocha, que era o esposo de Meimei, a irmã de Castro, né? Que todos nós conhecemos, o Arnaldo Costa. O Arnaldo Costa dizia que ele era um cavalo batizado. Quem ajeitou ele foi Chico. E muitas vezes ele saía para as comunidades ajudar Chico, né? Saía para as comunidades distribuir víveres, aquelas pessoas mais necessitadas da zona pobre mesmo de Uberaba. E ele olhava assim, olhava a pessoa, não tinha necessidade de recolher aquilo. Não tinha necessidade de uma cesta básica, não tinha mais gente sofrendo. Arnaldo dizia: Chico, pelo amor de Deus, Chico, essa pessoa está te enganando, Chico. Larga de ser bobo, Chico. Ela não merece isso, Chico. Aí Chico disse: deixa, meu filho. Mas na frente ele aprende. E é verdade. Nós, muitas vezes, temos que aprender lá na frente. Porque nós, muitas vezes, ainda estamos naquela posição da lei de Gerson. Levar vantagem em tudo. Levar essa vantagem. Nós queremos levar. Nós queremos o quê? Que o Evangelho caiba em nós e não nós cabermos dentro do Evangelho. Nós queremos muitas vezes isso. E o Evangelho é muito simples. É muito simples. Jesus vai colocar. Eis que eu sou como aquele que serve. O Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. Então nós vamos ver essa colocação de Jesus muito enfaticamente quando ele diz que é o servidor de todos. Ele veio para servir, não para ser servido. A questão, melhor, nós somos diferentes. Queremos que os outros sirvam-nos. Sirvam-nos. E eu me lembro do grande discurso de Gandhi, quando ele lançou os pilares, né, da luta contra o apartheid na África do Sul. E o Gandhi juntou várias pessoas lá, né? E
quando ele juntou, né, ele disse, eu vou, e várias pessoas se manifestaram, dizendo que iam lutar pela coisa de Gandhi, eu estou pronto para morrer. E Gandhi, que ele tinha uma doutrina que era o Ahimsa, que o Ahimsa é uma doutrina hindu para a conservação da paz interior. E o Gandhi dizia assim, ele dizia, louvo esse entusiasmo de vocês, meus amigos, mas eu quero dizer que eu estou aqui para morrer por essa causa, não para matar por ela. E nós faremos a não violência, sem derramar uma gota de sangue. Pela nossa dor, eles sentirão a nossa necessidade. Então era uma colocação muito interessante, não violência, não gozar. E Gandhi tinha essa colocação. E então os espíritos, ele vai dizer que nós não trabalhamos para nós mesmos. Sempre vemos o presente. E Deus que vê lá na frente e vale ressaltar as palavras de Jesus a Publio Lentulus no livro há 2.000 anos, quando ele encontra lá e ele diz, senador, era melhor que me procurasses publicamente para receberes a palavra e que te salvaria mais na frente. Daqui, agora ou há 4 séculos, está na sua opção de servir. E Publio esquece ali, e nós vamos encontrar Publio Lentulus 4 séculos depois, como o Espírito Emmanuel, através de Francisco Xavier. Quanto tempo levou para ele colocar o Evangelho dentro dos corações? E então nós vamos encontrar todas essas situações quando ele vai dizer os benefícios acabam por abrandar os mais empedecidos corações. Podem ser olvidados neste mundo, mas quando se desembaraçar do seu envoltório carnal, o espírito que o recebeu, se lembrará deles e a lembrança será seu castigo. Então nós sabemos, muitas vezes os espíritos se desencarnam e ele vai se lembrar daquilo. E esse espírito vai dizer que muitas vezes ele vai pedir para voltar de novo, para trazer todos esses benefícios que ele foi portador para o seu protetor. Ele vai dizer justamente assim, deplorará a sua ingratidão, desejará reparar a falta, pagar a dívida noutra existência, não raro buscando uma vida de dedicação ao seu benfeitor. Muitas vezes nós vemos isso. Na Terra mesmo, pessoas que são ligadas a outra, que têm uma dedicação extrema às outras. Há até uma coisa, né? Que se diz que fulano é o guarda de fulana. De fulano. Fulano é como um cão para fulano. Faz a dedicação do bem. E muitas vezes são benefícios que nós pagamos. Estamos redevolvendo as pessoas. E então nós vamos ver toda essa situação. Quem foi mais que Jesus? Quem mais beneficiou a humanidade do que Jesus? Né? E então nós vamos ver toda essa situação. E a Joana de Ângeles, ela vai ressaltar no seu livro Psicologia da Gratidão, ela vai dizer que a gratidão tem 3 pontos. Tem três níveis, certo? Ser grato pelo bem que nos chega. Então aí nós vamos para o primeiro nível, ser grato pelo bem que nos chega. Nós somos gratos pelo bem que nos chega. Quando chega um bem para nós, nós somos gratos. Nós abrimos a nossa boca e dizemos, Senhor, obrigado por isso. Senhor, obrigado por esse livramento. Senhor, obrigado por aquilo.
obrigado por isso. Somos gratos. Pensamos em agradecer a Deus quando o bem nos chega. Então, muitas vezes, nós não nos lembramos de Deus, de agradecer ao Senhor da vida, agradecer a Ele, né? E eu me lembro que o Divaldo, ele contava, ele estava no programa de rádio uma vez, né? E a senhora disse, uma mulher disse que fez uma promessa, né? Dizendo assim, Senhor, se eu ficar boa, eu dou isso para o Senhor. E o Divaldo faz uma colocação bem interessante para a gente pensar. Porque nós, muitas vezes, usamos Deus como se ele fosse nosso empregado. Mas se fosse nosso jagunço, e se a ele não fizer, quer apanhar ele. Mas ele diz o seguinte, eu peço a Deus, Senhor, se eu ficar bom, eu vou subir. A do Lima, aqui é bem grande, né? Vou subir lá no Santuário do Lima com uma vela de 2 metros ali. Para que é que Deus quer isso? A gente se queimando com a vela do Lima para subir lá para cima, numa montanha. Deus não quer isso. E Divaldo, ele faz uma colocação muito interessante. Ele diz, o que é que eu tenho que Deus quer de mim? O homem é o Senhor da vida. Criou milhões de estrelas. E então tem um vídeo na internet que é muito lindo. Eu vou passar para Rebouças depois e Rebouças passa para vocês. E ele vai dizer que a nossa Via Láctea, que é a nossa Via Láctea, né, que traduzido do latim quer dizer caminho leitoso, né, tem 2 bilhões de estrelas. 2 bilhões de estrelas. E a gente vai ver que tem outra galáxia que tem 2 trilhões de estrelas. E o personagem ele vai dizer, ele pinta com papéis. Eu pinto com papéis. Ele pinta com estrelas. O homem, o Senhor de 1 trilhão de estrelas, sabe o meu nome. E sabe mesmo. Jesus nos colocou como se fosse nosso Pai. E Joana de Ângeles vai fazer uma colocação muito interessante quando ela vai dizer que é o seguinte, nós somos herdeiros de Deus. O universo de alguma forma nos pertence. Você já pensou você ser herdeiro do universo todinho que Deus colocou ali? Então, para a gente, colocou, né? E então, nós, nesse primeiro estágio, a Joana de Anjos coloca, ser grato pelo bem que nos chega. E o segundo estágio da gratidão, segundo ela, é justamente ser grato pelo bem que não nos chega e acontece. Então, bem que não nos chega e acontece. Somos gratos também pelo bem também que nos não chega a nós e acontece. Quantas vezes nós agradecemos? Senhor, não chegou, mas obrigado mesmo assim. Oh, meu dia foi cansativo, mas eu cheguei em casa, são e salvo para minha esposa, para os meus filhos, para tudo. A gente agradece, não. Nunca pensamos nisso, no agradecimento. E segundo Joana de Ângeles, o terceiro nível é o mais desafiador. Ser grato pelo mal que nos chega. Segundo Joana de Ângeles, esse é o período mais desafiador, porque nos concita ao Evangelho de Jesus. Quando ele vai nos alicerçar para o perdão das ofensas. Agradecer pelo mal também que nos chega.
E esse é o mais desafiador. Eu digo sempre que a Joana de Ângeles, ela exige muito da gente. Demais. Quando ela vai dizer isso. Quando ela vai dizer que o malfeitor, aquele que nos faz o mal, quando ela vai dizer que aquele que nos faz o mal é o mais prejudicado, nós ainda não temos concepção para entender isso. Ela diz, aquele que te faz o mal é o mais infeliz. É um nível muito acima do Evangelho de Jesus. E por que, para finalizar, a gente não lembrar de Joana de Cusa, né? A mulher da fé que está descrita no Evangelho, e também descrita na obra Boa Nova de Humberto de Campos. Espetacular a obra. Aconselho a todos que não leram, leiam, e quem não leu, releia. É uma obra espetacular. Quando ela vai contar a história de Joana, o intendente de Cusa. Quando ela vai colocar para Jesus que tem problemas com o marido, que é judeu, mas vai para os festins em Roma, participa todo aquele festim, mulheres bailando nua, e ela era judia, e ele também, e ela seguia a religião à risca. E ela se empolga com o ensinamento do mestre, se empolga e pede uma entrevista com Jesus quando ele está na casa de Simão Pedro. Até 8h20 é Rebouças. Então, tá 5 minutos, dá para eu contar, né? Para finalizar. Você sabe que eu falo demais, né? E então ela pede a entrevista com Jesus, e quando ele vai dizer, Senhor, não achais que eu deva colocar teus princípios à força, Senhor? Joana, por que o pai não usa violência? Deus educa com sabedoria. E ela vai fazer a colocação grande. A grande colocação da vida de Joana é justamente quando Jesus vai dizer o seguinte: Joana deve amá-lo muito mais, tanto quanto ama e mais pelo Evangelho. E ela sai dali e passa os anos, o marido vem a falecer, e muitos anos mais tarde vamos encontrar ela lá em Roma, onde os cristãos eram queimados vivos. Quando estão prontos para achar, embeber a serra, o soldado romano olha para ela e diz, renuncia ao teu Cristo que eu te salvarei. E o filho dela diz, renuncia, minha mãe, por mim que sou teu filho, renuncia. Ah, vocês se imaginam. A gente que é pai daria tudo por um filho. Imagine uma mãe que não faria. Ela olha para lá, para o filho e diz, cala-te. Jesus era puro. Sabemos sofrer nesta hora extrema. E quando ela sai daquela reunião, ela se lembra, quando sai daquela reunião, na casa de Simão Pedro, Jesus diz, vai, filha, e ser fiel. E então ela se lembrando dali, ela disse, e o soldado ri dela, coloca a resina, embebe ela de resina e a madeira e toca fogo, porque naquele tempo não tinha gasolina, era com resina e óleo. Quando vai tocar fogo, ele dá uma gargalhada e diz para ela, teu Cristo só te ensinou a morrer? E ela, no último suspiro, diz, não, ele me ensinou a amar-te também. E as labaredas começam a lamber o corpo de Joana, e nesse instante ela sai para fora do corpo físico queimado, e Jesus diz, vem, Joana, já atravessaste a porta estreita. Então a lição de Joana de Cusa é imensa fidelidade ao Evangelho cristão. E nós, no período da ingratidão, sejamos como Joana.
fiéis para sempre ao Evangelho. Jesus nos abençoe.